Saudações a todos, espero que todos estejam bem e seguros. Estamos iniciando mais um vídeo de comentários gerais e com as dúvidas que foram reportadas pelos alunos. Os comentários antes da gente começar, não dê like, vamos tentar centralizar nossos comentários lá no Google Classroom e lembrar que esse canal é simplesmente uma forma de facilitar o acesso aos vídeos de comentários para todos os alunos, né? A ideia aqui é que o YouTube nos funcione como uma ferramenta compatível a todos. E lembrar também que esse PDF é um resumo bastante sucinto do tópico que vai ser abordado e que comentários, né, o texto mais detalhado pode ser encontrado tanto na nossa referência da disciplina, que nesse caso é o livro do Casquilho e Teixeira, Introdução à Física e Estatística, e qual a gente está seguindo diretamente aqui, né? E que esse assunto também vai estar disponível nos livros do Reif, no livro do Pátria e vários outros livros que foram mencionados na primeira aula, quando eu apresentei um conjunto de referências que poderiam ser utilizadas para o estudo dessa disciplina. Lembrar que esse é um conteúdo de hoje, né? A gente vai estar trabalhando com a questão do caso geral, do passeio aleatório, e esse é um assunto que é facilmente encontrado em praticamente todos os livros de física e estatística devido à sua importância. Bom, a gente está seguindo pelo livro do Teixeira. Então vamos lá. A ideia é que em alguns estudos, às vezes a gente precisa não de uma única variável, ou seja, a gente precisa de mais variáveis aleatórias, tipo 2, 3, 4, e até o momento a gente só estudou o problema do passeio aleatório em uma única dimensão, né? A gente avaliou passos para a direita, probabilidade, né, de passos para a direita, probabilidade de deslocamento para a direita, fez o deslocamento efetivo e tudo mais. E agora o que a gente quer é expandir esse modelo que a gente tem de passeio aleatório por um número maior de variáveis aleatórias. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo é considerar duas variáveis aleatórias, x1 maiúsculo e x2 maiúsculo, de maneira que elas representam, né, os valores conforme a gente definiu anteriormente, né, que a gente tinha um f, vou colocar f minúsculo aqui, f de x1 maiúsculo, sendo igual a x1. Ou seja, o nosso outcome, ele era o nosso resultado, né, dos nossos eventos aqui, ele era apresentado como por alguma função, tá? Que podia ser só os números pares, nos exemplos que a gente deu, ou poderia ser o próprio x1 maiúsculo igual ao x1 minúsculo, ou seja, a gente está lançando mão aqui simplesmente da nossa definição de variável aleatória. Então, vamos lá. Então, a ideia é que a gente possa escrever uma função de distribuição conjunta onde possam ser empregadas essas duas variáveis, né? Então, aqui a gente escreve f de x1, x2, f maiúsculo, de x1 e x2 minúsculo. Tá? E essa função que a gente vai acabar trabalhando. Então, a gente pode considerar nesse problema que a gente vai estar tratando variáveis contínuas, né? Quem quiser pode empregar variáveis discretas também, não tem problema, né? Alterar aqui, em vez de estar trabalhando com o integral, está trabalhando com um somatório. Aqui a gente vai acabar utilizando o integral, porque muitos das coisas, né, dos conceitos que vão estar sendo apresentados, não dos conceitos, mas da forma matemática como vai estar sendo apresentadas as coisas, vai acabar sendo utilizado posteriormente para o estudo do gás ideal clássico. Então, lá no gás ideal clássico, a gente vai ter nossas energias, né, pela própria mecânica, né,
elas vão ser dadas como variáveis contínuas, então a gente vai ter que lançar mão de escrever o nosso modelo, né, empregando a formulação integral, ou seja, a formulação de variáveis contínuas, e por isso que é bastante oportuno a gente já fazer essa apresentação dessa maneira aqui. Então aqui a gente pode generalizar, né, uma probabilidade dessas duas variáveis por um P de x1 x2 maiúsculo, sendo igual então, né, o integral de menos infinito até x1, que multiplica o integral de menos infinito x2 da função x1, x2, e aqui nesse caso a gente colocou em relação às variáveis t1, t2 nos seus elementos, né, de integração dt1, dt2, que pelo nosso entendimento de variável aleatória pode ser reescrito não como t, mas como o nosso x minúsculo, né? x1, x2, dx1, dx2, de maneira a escrever isso aqui da forma mais geral possível, entendendo que esse x1 minúsculo, x2 minúsculo aqui, a gente poderia estar tratando, por exemplo, de posições, poderia estar tratando de momentos, e oportunamente a gente vai ver isso nas aplicações. E assim, a nossa função f de x1, x2, ele se torna uma densidade de probabilidade conjunta. Okay? Por conveniência, né, é possível a gente definir ainda uma densidade marginal de x1, ou seja, integrando sobre todo o espaço de x2, que nos vai representar o que é essa densidade marginal de x1. Ou seja, uma densidade de x1 independente dos valores de x2, sendo que vale a condição de normalização aí de cada densidade marginal, como sendo o integral, que é a parte que nos interessa depois da primeira igualdade, né, que a soma, né, de toda a densidade, ou seja, seria equivalente a soma da probabilidade no discreto, tem que ser igual a 1, que já era a nossa condição de normalização. Então, vamos seguir. Uma das coisas que a gente pode avaliar também é que se essas variáveis aleatórias elas não são correlacionadas, ou seja, se elas são estatisticamente independentes, ou seja, se um evento não depende do outro evento, acho que a gente falou isso, a gente comentou brevemente isso na videoaula 2, né, sobre eventos dependentes e eventos independentes. Então, por exemplo, quando eu jogo uma moeda para cima e jogo uma segunda moeda para cima, o primeiro evento não depende do segundo evento, eles são independentes. E lá eu acho que eu usei o exemplo do qual que era a probabilidade de um aluno que gosta de física gostar de matemática, né? Que existe uma correlação alta aí, de maneira que a gente pode assumir que esse não é um evento independente, ou seja, tem relação aí, né? Porque a matemática é uma ferramenta de quantificar a física e assim por diante. Então, o que a gente está assumindo é que a gente está, só para recordar os exemplos que foram mencionados, né, para tentar facilitar essa visualização. Então, se a gente assumir que esses eventos, essas variáveis aleatórias, né, elas são estatisticamente independentes, então a gente pode reescrever a nossa função. Aqui vale a pena diferenciar, né, a nossa função de distribuição conjunta, onde a gente usou o F maiúsculo, né, da nossa densidade de probabilidade conjunta, onde a gente está usando F minúsculo. Um comentário que eu acho que é válido. Então,
Se as variáveis são independentes, a gente pode escrever, né, como as densidades de probabilidade como sendo independentes também. Então, é aquela situação de multiplicar um pelo outro. Fx1 de x1 vezes f de x2, x2. Então, assim, as probabilidades de x1 vai assumir valores de x1 minúsculo, né? As probabilidades de x1 maiúsculo vão assumir valores de x1 minúsculos que não vão depender dos valores assumidos por x2 maiúsculo. Ok? E nesse caso, o valor médio do produto ele vai ser dado, né, pela média de x1 maiúsculo vezes x2 maiúsculo, vai acabar resultando em x1 média de x1 maiúsculo vezes a média de x2 maiúsculo, o que era o que está de acordo com o que a gente apresentou lá na videoaula 2, né, quando a gente falava de eventos independentes. Então, tudo coerente ainda. Vamos lá. Assim, a gente pode definir a covariância, né? Aqui acaba sendo interessante, né, dizer que quando a gente fala de variância, a gente está falando de desvios em relação à média de uma determinada variável, né, de uma determinada variável aleatória. Quando a gente fala de covariância, nós estamos tratando essa relação de variação entre duas variáveis independentes, distintas. E, nesse caso, se elas são entre duas variáveis aleatórias distintas. Vamos ser claro aqui. Então, a covariância mede duas variáveis, a relação entre duas variáveis aleatórias distintas. E ela pode ser dada pela expressão 10, no caso de variáveis aleatórias independentes, porque e tem valor igual a zero se essas variáveis aleatórias são independentes. Isso, nossa, desculpa a confusão, gente. Espero que tenha ficado claro. Em resumo, para não precisar editar esse vídeo, a covariância mede a variação entre duas variáveis aleatórias. Se essas variáveis aleatórias forem independentes, esse valor é igual a zero. E aí, para demonstrar isso, né, o que pode ser feito é somar, né, as duas variáveis e calcular a variância. Se a gente fizer isso, né, é o que está apresentado nas equações 11, 12, 13 e 14, a gente vai acabar obtendo que a variância de x1 mais x2 vai ser igual à variância de x1 mais a variância de x2 mais duas vezes a covariância de x1, x2. E se essas variáveis forem independentes, esse termo aqui, né, duas vezes a covariância de x1, x2 vai ser igual a zero, porque a covariância de x1, x2 é igual a zero. Então, se as variáveis são estatisticamente independentes, então a variância da soma é igual à soma das variâncias das variáveis. O recíproco só é verdadeiro em certas condições se x1 e x2 seguem uma distribuição normal e com covariância de x1 e x2 igual a zero. A gente ainda pode generalizar esses resultados, né, para um número maior de variáveis aleatórias conforme a conveniência. 3, 4, 5. Lá no gás ideal clássico, nós vamos usar 6 variáveis independentes. E o valor médio, né, de uma
o valor médio de uma função de duas variáveis aleatórias contínuas, então, né, aqui a gente definiu como g de x1, x2 vai ser igual às integrais dos seus espaços, né, de g1 de x1, x2, f de x1, x2, dx1, dx2, e do qual a gente pode mostrar facilmente que a gente recupera, né, aqui essa informação em 16, conforme a gente apresentou ela aqui na equação 14. Ou seja, aplicado aí. Dando continuidade, vamos para resultados gerais, né, do passeio aleatório. Em estudos prévios também, uma das coisas que a gente fez foi considerar que o passo tinha um comprimento fixo. E em alguns casos, a gente não precisa ter o passo, né? Ou seja, na natureza não ocorre esse passo com o comprimento fixo, que é o caso do passeio de leve. Então, no passeio de leve, a gente considera um passeio aleatório de uma dimensão com n passos e comprimento qualquer para cada passo. Então, se SI é o deslocamento do iésimo passo no eixo x, a probabilidade de obter SI entre SI maiúsculo entre SI minúsculo e SI minúsculo mais DSI vai ser dado pela expressão 17. Se a gente considerar ainda que esses deslocamentos são estatisticamente independentes, significa que a densidade de probabilidade é a mesma para todos os passos, que está apresentado na nossa equação 18. Aqui a gente está interessado em obter o deslocamento total x depois de um número n de passos. Ou seja, nosso x vai ser igual, então, ao somatório dos nossos deslocamentos SI. Tá? Então, lembrando aqui que esse SI está tratando passos, mas que esses passos eles não têm comprimento fixo. Então, se eles não têm comprimento fixo, né, a gente precisa ter uma média desse deslocamento. Então, ao fazer x médio, ou seja, pegar a equação 14 e calcular as médias, a gente tem que x médio vai ser igual à própria a aplicação de média, né, dos dois lados da igualdade. Então, a gente vai acabar tendo que se a média do somatório de SI, todavia, se a gente pegar e somar os valores e dividir, é a mesma coisa que a gente dividir os valores e somar. Ou seja, a gente tem propriedade linear aqui no operador, o que nos permite passar aqui, né, a média para dentro. Uma outra coisa que a gente pode pensar é que isso aqui é a média da soma, né? Talvez esse seja o caminho mais fácil de se enxergar. Então, aí a gente vai acabar tendo o somatório da média, e se a gente está somando por n passos, isso aqui vai resultar, então, em número de passos vezes o nosso S médio, sendo que agora esse S médio é uma média em relação aos comprimentos dos passos, já que eles não têm um tamanho fixo, né? Que a gente vai chamar de deslocamento médio por passo. Então, nesse caso, a gente vai ter que o SI médio vai ser igual a S médio, que vai ser integral, né, dentro da região em questão de S, f de S ds. A variância, a gente pode fazer o cálculo da variância, que aqui em azul, deixa eu ver se... parece que no vídeo está capturando em azul também. No passado eu tive alguns problemas, toda vez que eu colocava azul no PDF, ele aparecia em vermelho no vídeo. Espero que não esteja acontecendo isso aqui. Aqui, o que a gente está fazendo é aplicando a definição de variância para x, né? Então, a gente está, no lugar de x, a gente está substituindo por somatório de SI, no qual em azul eu detalho
um pouquinho a passagem, né, que é a definição calculada de variância de x1, x2, blá, 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 tal, de modo a ilustrar o resultado que vai ser substituído e ainda lembrando que variáveis estatisticamente independentes vai ter covariância igual a zero, que vai resultar a equação 23. E aqui o livro vai acabar fazendo vários outros, calculando várias outras coisas, obtendo mais resultados, e que eu acho que vale a pena o aluno se debruçar um pouquinho no livro, gastar um tempinho, entender essas coisas, assimilar, e que por isso a gente não vai, como existe uma ideia de que os vídeos aqui tenham um tempo menor possível, né, por causa do consumo de banda, eu vou acabar deixando isso como atividade para os alunos. Todavia, eu estou à disposição para ajudá-los e eu sugiro que a gente faça preferencialmente a colocação das dúvidas via Google Classroom. Bom, vamos lá, tem mais 2 tópicos que são de interesse, que é o seguinte: passeio aleatório em 3 dimensões, né? Um problema imediato da gente querer aumentar o número de variáveis independente é poder estudar o passeio aleatório em 3 dimensões devido às suas aplicações. E aqui a gente vai acabar tendo a ideia de que uma maneira facilitada de realizar esse estudo é trabalhar com vetores. Tá? Então, se a gente estiver tratando um problema de 3 dimensões, então a gente pode sugerir, né, entender, formular, escrever o deslocamento total R sendo a soma vetorial de x, y e z. Ou seja, definindo uma grandeza para cada uma das direções. Uma das coisas que poderia ser perguntada é o seguinte: mas como que a gente faz em relação às probabilidades? Bom, nesse caso, a gente continua tendo, né, a probabilidade P e Q, com P mais Q igual a 1, todavia, isso vai acabar sendo expandido para as 6 dimensões, né? Então, probabilidade para a direita, probabilidade para a esquerda em x, probabilidade para a direita, probabilidade para a esquerda em relação a y, probabilidade para a esquerda, probabilidade para a direita em relação a z. O livro ainda comenta que a mais do que uma dimensão pode-se ainda proceder para cada dimensão separadamente, mas calculado para cada caso. Ou seja, se a gente tem vamos supor que a gente está trabalhando como vai ser lá no gás ideal clássico. Não existe nenhuma razão para que eu tenha, vamos dizer assim, um comportamento preferencial em x, vamos supor uma distribuição de velocidades em x, diferente da minha distribuição de probabilidades em y ou em z, se eu não tiver nenhum campo externo atuando. Então, o que a gente pode fazer é sempre calcular para uma dimensão e usar os cálculos de uma dimensão para expandir para as outras dimensões. E aí ele sugere os problemas 6, 7 e 8 do capítulo 1, e aqui a gente está tratando o livro do Casquilho. Até por isso eu coloquei só o livro do Casquilho como referência lá no começo. Então, nesse caso, a gente tem que R médio vai ser igual a x médio mais y médio mais e médio, o que vai levar a gente a calcular, por exemplo, R médio ao quadrado, né? R médio vezes R médio, como sendo x médio ao quadrado mais y médio ao quadrado mais z médio ao quadrado, que está apresentado na equação 24, e, por exemplo, o r quadrado médio como x quadrado médio mais y quadrado médio mais z ao quadrado médio e assim por diante. Ou seja, a ideia é uma pura expansão, né, do que a gente tinha em uma dimensão para as várias dimensões que a gente vai acabar utilizando. Esse problema vai ser bem ilustrado, já mencionei, né, que a gente vai acabar vendo ele
lá em gás ideal clássico, pelo menos no primeiro semestre. Depois as ideias vão seguir para os gases quânticos, para bósons. A gente vai acabar tendo um formalismo assim, mas o mais evidente vai ser gás ideal clássico, tá? Ah, mas eu só vou usar isso aí para gás ideal clássico, né? Não, tem várias aplicações, né? Então, difusão de uma molécula, né, num gás, por exemplo, conformações de uma cadeia polimérica em solução é um outro exemplo, estudo do movimento browniano é um outro exemplo, e existem várias outras aplicações que a gente pode até acabar visitando se for de interesse de todos. Bom, nesse ponto o livro também vai tratar um pouquinho do método de Monte Carlo e eu vou tecer alguns comentários breves, deixar para vocês a leitura tanto do nosso livro como de uma referência no final. Bom, o método de Monte Carlo ele é bastante interessante porque ele é um método baseado numa busca aleatória, né, para que a gente possa extrair, vamos dizer assim, parâmetros físicos de um sistema. Bom, se a gente for tratar criteriosamente, o método de Monte Carlo ele é um método que ele é um método de cálculo numérico, vamos dizer assim, para a integração de funções com um número grande de variáveis, por exemplo, 6 variáveis e assim por diante, onde outras regras, né, como regra de Simpson, por exemplo, não funciona muito bem. Tá? Então, a priori, ele é um método que foi feito para calcular integrações, mas que depois foi associado a alguns critérios, como é o caso do critério de Metrópolis e o critério de Landau, Wang-Landau, por exemplo, para que se estabelecesse uma seletividade e dessa forma pudesse ser usado como é usado hoje para simulações computacionais. E o livro traz um pouco de uma pincelada e eu optei por comentar porque pode ter já que a disciplina é uma disciplina para o quarto ano, pode ser que existam alguns alunos que estejam cursando a disciplina, mas também fazendo uma iniciação científica na parte computacional. E aí eu achei bastante oportuno, então, mencionar essa questão do método de Monte Carlo. Bom, o nome Monte Carlo, né, método de Monte Carlo, esse Monte Carlo, ele faz referência ao Cassino de Monte Carlo, tendo em vista que ele é um método que é baseado na geração de números aleatórios. E essa geração de números aleatórios, ela nos serve para varrer o espaço conformacional. Então, você vai gerando números aleatórios, esses números aleatórios vão gerando, com esses números aleatórios, gera-se novas conformações, e é isso que a gente vai medindo. Aqui, por exemplo, está estudando o problema de um passeio aleatório de D dimensões, N passos de comprimento L. Tá? Então, a ideia aqui, né, é que se calcule uma probabilidade, né, da população. Isso é, você vai gerando, né, você usa aquela definição de probabilidade que eu falei para vocês, que não é a que a gente chamou de ingênua, né, é a outra, a fim de que a gente vai calculando conformações, né, e vai calculando a média em relação a todas as respostas que a gente tem. E nessa condição, a gente pode obter uma média populacional, né, como um R médio, ser somatório de R de I, P de I, onde esse P de I, né, que está apresentado na equação 27, ela é oriunda da equação 26, ou seja, o método de Monte Carlo vai se basear na ideia de aproximar uma equação exata sobre uma soma de configurações obtidas aleatoriamente e delas fazer uma estatística. Tá? Então, ele é um método que a gente acaba utilizando por vezes também quando a gente não consegue resolver as equações analiticamente, tá? Assim como grande parte das simulações computacionais que a gente tem hoje em dia. Então, para resumir, né, o que seria mais ou menos a metodologia, né, do método de Monte Carlo,
ele vai consistir em você gerar M passeios aleatórios, todos com N passos, cada um com configuração I, cada com a instância entre os pontos final e inicial, né, que ele está medindo a distância inicial e final do polímero, nesse caso a distância inicial final entre o ponto de partida e o ponto de chegada ao longo desse passeio, que é o que o pessoal chama de end-to-end, que é a variável de interesse. E então, para gerar esse caminho, né, esse passeio, utilizar números aleatórios e então fazer uma amostragem simples, né, cálculo das médias, para conseguir obter os parâmetros de interesse. Caso algum aluno tenha a curiosidade e tudo mais, durante uma época, né, em 2004, 2003, eu trabalhei bastante com modelos baseados em estrutura, e as simulações desses modelos baseados em estrutura para o estudo do enovelamento proteico foi realizado empregando o método de Monte Carlo. Então, se alguém tiver interesse, eu posso mostrar alguns dos meus resultados, discutir, mas aí chama uma reunião no Google Meet que eu apresento tal, e aí fica mais tranquilo para que todos possam perguntar, tirar as dúvidas e tudo mais de uma maneira mais em tempo real, ok? Ou seja, o livro também tem alguns resultados, ilustra bem, tem uma descrição bem mais detalhada do que eu estou apresentando aqui, ou seja, o que eu estou apresentando aqui é uma pincelada só. E como eu falei, né, o método de Monte Carlo em simulações a gente usa muito critérios de seleção, né, para não varrer todo o espaço conformacional, ou varrer o espaço conformacional de uma maneira eficiente. Não vou entrar em detalhes aqui. E a minha sugestão de leitura é o próprio artigo do Metrópolis, onde se trata, né, a apresentação dessa metodologia para fazer simulações ou cálculos dessas integrais em computadores. Bom, eu fico por aqui, me colocando à disposição e aberto para discutir esses assuntos, fazer apresentações, e se quiserem chamar uma aula de dúvidas e tudo mais, eu estou à disposição. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.